Bom, boa tarde todo mundo. Eu vou apresentar hoje esse artigo Do Any Economists Have Superior Forecasting Skills? De Hiton Shu, Alan Timmerman e Yin-Chu Zhu. Bom, a pergunta, né, traduzindo para o português, é se algum economista possui habilidade de previsão superior. Bom, ele inicia o artigo é, falando que a mídia muitas vezes dá um foco, né, reporta histórias de previsões inacreditáveis que algumas pessoas fizeram, algumas figuras proeminentes fizeram. Ele cita no artigo aquela vez que o George Soros quebrou a libra esterlina, né, ficou conhecido como Quarta-feira Negra, e foi um dos dias que alguém recebeu o maior dinheiro, assim, por meio de um investimento. E também esse filme que todo mundo provavelmente já viu, chamado A Grande Aposta, sobre o Michael Burry, que ele conseguiu perceber, né, conseguiu prever em 2005 que o mercado americano de subprime iria falir, né, ia ter a grande crise que a gente viu, né. Bom, o artigo cita esse artigo também do Tetlock e Gardner, 2016, que eles argumentam pela existência realmente dessas pessoas com habilidade de previsão superior, né. Talvez essas pessoas tenham acumulado um conhecimento maior ou tenham uma intuição nata diferenciada que consigam realmente prever melhor do que os seus pares, né? E esse artigo que eu vou apresentar, tenta apresentar novas metodologias, né, e testes de hipótese para testar se isso é devido à habilidade desses economistas ou simplesmente sorte. Bom, esses novos métodos, né, que eles apresentam é um teste de hipótese, né, de múltiplas dimensões. Eles têm a dimensão de corte transversal, que são várias variáveis que estão sendo previstas pelos economistas, vários economistas prevendo essas variáveis e também a dimensão de série temporal, né, em vários períodos de tempo. Então, esse teste de hipótese múltiplo, né, que está sendo realizado. Os tipos de habilidades que eles tentam prever, né, testar se existe realmente. Habilidade específica dos economistas. Se alguns economistas conseguem, por exemplo, ter uma acurácia na previsão de uma variável maior do que a média, né? Ou algum tipo de variável, por exemplo, ele prevê inflação bem, ou uma firma que está inserida ali no mercado imobiliário consegue prever o número de vendas de casas melhor do que outras. Isso seria a habilidade específica. Ele também testa a habilidade generalista, que seria a habilidade do economista de acertar em média em todos os tipos de variável que está prevendo. Ele faz uma média dos acertos e erros e vê se aquilo está acima do esperado, né? E aí essa habilidade generalista ela é a mais importante, assim, porque ela é um economista que consegue prever melhor todas as variáveis, talvez ele tenha realmente uma capacidade nata, assim, maior do que a média, né? Tem um conhecimento maior. E também o terceiro é a habilidade em eventos, que ele testa se alguns indivíduos conseguem prever melhor em algum determinado ciclo econômico, um ciclo de crédito, ou também quando aconteceu na crise financeira, né? Se realmente alguns economistas em um período de tempo teve uma performance maior. Bom, a primeira análise que ele vai fazer é nessa pesquisa da Bloomberg, né? Também ele faz outra análise depois no World Economic Outlook, mas essa primeira, né, ele vai testar a acurácia dos economistas em 14 variáveis, nessas amostras de 97 até 2019, e centenas de indivíduos e firmas, né, que fizeram essas previsões. A Bloomberg, ela disponibiliza esses dados e é muito comum, nas análises, assim, em artigos na nossa área, as pessoas utilizarem como uma média, né, que é publicada pela Bloomberg. As descobertas que eles tiveram. Eles compararam, né, as previsões dos economistas com um modelo simples autorregressivo R1, né, e encontraram que realmente, né, os economistas tiveram uma eficácia maior, né, uma acurácia maior do que e significante quando comparado com um modelo simples, assim, que não tem nenhuma sofisticação incorporada nele. Então, esse é o primeiro achado deles, né, que eles vão mostrar depois.
E também outro achado importante, né, que eles encontraram que poucas pessoas conseguiram performar de forma consistente e significante melhor do que os seus pares, né, em alguns casos. Como é que eles testam isso? Eles, para cada período, eles fazem a média com pesos iguais das previsões de todos os economistas da amostra e eles comparam a previsão dos indivíduos com essa média. Aí aqui ele não chega nem a citar isso no artigo, mas eu trouxe essa teoria, que é a teoria do sabedoria das multidões. Ela assume que grandes multidões são coletivamente mais inteligentes que os experts individuais. Tem vários artigos também, depois eu posso disponibilizar se alguém ficar interessado. Esse artigo que ele fala, que ele testa justamente se a média das previsões ela acerta de forma consistente, mas aqui ele está comparando os indivíduos com essa métrica aí. E o que ele encontra é justamente que não, na verdade, um ou outro economista conseguiu acertar de forma consistente em todos os períodos de tempo, né, para as variáveis, mais do que as multidões. Bom, vamos lá então. A estrutura do painel. Tem essa variável i, que é a dimensão das variáveis, né? O número de variáveis que está sendo testado, que estão sendo previstas, né? É a dimensão do tempo, que é esse T mais H, e aí ele está escrito T mais H porque ele considera que a gente está no período de tempo T e está aí fazendo uma previsão para o H tempos no futuro, né? H períodos no futuro. Então, por isso T mais H. Exatamente. E também são M economistas fazendo essas previsões, né? É, beleza. O valor observado da variável que está sendo prevista está chamado de YI. Isso é bem comum, quem já fez econometria já está acostumado com esse tipo de notação. E o valor que foi previsto, né, no período futuro pelo economista M, tem o Y chapéu. O erro de previsão daquele economista é o E, e a função perda vai ser o erro quadrático, né? É muito comum também usar isso. E também o nome da função perda tá L, porque vem do loss de inglês. Beleza. Ele vai focar nessa análise em comparar a previsão do economista com o benchmark que ele está usando, que nem eu disse lá em cima, né? Que seria o benchmark do modelo autorregressivo 1 e o benchmark da média dos seus pares. Então, o diferencial de perda, que está escrito aí, ele é o quanto esse economista foi melhor do que o benchmark. E aqui está a anotação, embaixo também está a anotação desse diferencial em termos do erro quadrático. Também só para esclarecer, quanto mais positivo for esse diferencial, melhor foi a previsão daquele economista, ele previu melhor do que o benchmark, né? Então as hipóteses vão estar focadas em prever se esse diferencial ele está positivo de forma significante. Bom, o primeiro método que ele vai apresentar, ele plotou uns histogramas, né, para tentar comparar o tamanho a escala dos erros, né, se quantos economistas conseguiram acertar mais do que o benchmark ou menos que o benchmark. Aqui também eu defini o modelo autorregressivo, só para quem não conhece. Ele simplesmente é uma regressão linear simples, né? Ele é uma regressão linear simples, no qual a previsão para o período atual está em função de uma constante e um coeficiente do período anterior, né? E também ruído branco. Aí também o segundo benchmark é esse da média que eu expliquei, né? Ele vai, nesse histograma, no eixo horizontal, ele vai tá colocando a razão entre o erro do economista e o erro do benchmark. Então, se o erro do economista for menor que o erro do benchmark, esses valores vão estar menores que 1. Aqui também eu coloquei só a resumo das variáveis, das 14 variáveis que estão presentes nessa pesquisa da Bloomberg, né? A gente não vai olhar todas agora, mas só para também ficar no slide quando alguém quiser ver. Bom, aqui a gente observa, né? Comparando a previsão das firmas com o modelo autorregressivo 1, a gente vê que, ó, tem uma concentração muito grande de firmas que estão abaixo de 1. Significa que o erro delas foi menor do que o erro do autorregressivo. Então, realmente, a gente vê que tem evidência, né, de que vários economistas conseguem prever melhor do que esse modelo que não é sofisticado. Então, é possível prever as variáveis. Mas quando a gente compara
com a média das previsões dos economistas, a gente já encontra outra coisa, né? Tem muito mais, uma concentração muito maior acima do 1. Então, é muito mais difícil você encontrar firmas que conseguem acertar mais do que a média dos seus pares, mas ainda tem. Isso é só para a variável de previsão da número de vendas de casa nos Estados Unidos, né? E também para as outras variáveis, como o PIB, a gente vê observar a mesma coisa. Aqui, comparado com o autorregressivo, a gente vê que, assim, só tem acho que uma firma que conseguiu ir pior do que o autorregressivo. E também, então, uma assimetria muito mais para maiores do que um, né? Esse é consistente em quase todas as variáveis que a gente observa, né? Aqui na produção industrial também. No folha de pagamento não agrícola também, né? A gente vê a mesma coisa aqui, a maioria é uma concentração acima do 1, e aqui é uma concentração abaixo do 1. No desemprego, aqui está um pouco mais disperso, né, comparado com o autorregressivo, mas também que comparado com a média, a gente está contra a mesma coisa. Bom, o primeiro teste de hipótese que eu vou explicar aqui, na verdade, esse não é o primeiro teste de hipótese que foi apresentado por eles, mas é o primeiro que eu dei uma enxugada também, porque o artigo é muito longo, então eu vou apresentar só as principais conclusões. E também outra coisa que eu vou explicar, né, que para você fazer um teste de hipótese, você precisa definir uma estatística de teste e uma distribuição. E assim, ele também faz tudo isso bem detalhadamente no artigo. Só que eu não vou especificar isso agora, eu vou também disponibilizar o artigo para quem quiser, para quem ficar interessado, porque se eu fosse explicar, assim, coisas muito complicadas, se eu fosse explicar, ia ser uma aula de estatística e a gente ia perder muito tempo. E resolvi focar só nos resultados, né? Bom, esse primeiro teste, ele foi proposto por esses artigos aí, White, Hansen, Romano e Wolff, e ele para uma dada variável, ele considera ele assume, né, a hipótese é de que o economista que teve o maior acerto, né, ele ainda errou mais do que o benchmark. Ou seja, no caso, a gente já tem, isso é normal, né, na estatística, você assumir a hipótese nula como o contrário do que você está procurando. Então, se o melhor dos economistas previsores teve uma acurácia menor do que o benchmark, você conseguir rejeitar essa hipótese, você tem evidência de que alguém conseguiu ter uma acurácia melhor do que o benchmark, né? É exatamente isso que eu coloquei aí, né? Então, vamos pro... Ah, desculpa, tem também, na mesma tabela, que vai ser a primeira tabela que eu vou apresentar, ele faz lá em cima, né, esse aqui que é o teste para cada variável, cada uma das 14 variáveis da Bloomberg, e também ele faz esse aqui que é o teste generalista, né? Ele coloca ele tira a média de todas da acurácia daquele economista para todas as variáveis e testa se ele conseguiu ter a acurácia ou não. Também uma coisa que esses primeiros testes que eu vou apresentar, eles foram todos realizados em cima na média temporal, né? Porque isso também eles fazem para tentar amenizar um pouco o efeito da sorte, comparado com... Gente, só um segundo, só um segundo. Eu voltei, gente. Desculpa. Então, para amenizar esse efeito na sorte, porque, por exemplo, um dos economistas pode ter tido uma sorte, né, acertado muito mais do que o benchmark em um determinado período de tempo. Mas não necessariamente significa que ele tem um poder de previsão maior do que os seus pares. Então, para amenizar isso, ele tira a média temporal, né, e realiza o teste em cima dessa média. É, Aí o que acontece também? Na tabela, a gente tem essa última coluna, que é justamente a coluna do resultado do teste de hipótese generalista, né? E aqui a gente tem o resultado do teste para cada uma das variáveis. Esse aqui é para a hipótese do reality check, que é o primeiro. Esse aqui é para generalista. Beleza, nesse primeiro painel, o painel A, ele comparou o benchmark do modelo autorregressivo 1, que é o modelo que não é sofisticado, com as previsões. E ele encontrou que
vários economistas, assim, realmente tiveram um poder de previsão maior do que o benchmark aqui. Todas as variáveis tiveram vários, né, no CNHSPA, que é o número de permissões de construção de edifícios, né, tá ali no mercado imobiliário. Por algum motivo, nenhum economista conseguiu prever de forma consistente, mas aqui na generalista, a gente vê que 49 firmas tiveram um poder significante e consistente para comparado com o benchmark do modelo autoregressivo. No painel B, ele realiza o teste reverso, né? Ele compara o poder de previsão do modelo autorregressivo com as previsões das firmas e ele encontra que o número de rejeições, tipo, nenhum economista conseguiu ir pior. Nenhuma vez o modelo autorregressivo foi pior do que a previsão dos economistas, né? E também na média, que tem um p-valor muito alto, né? Muito próximo de 1. Também, novamente, não precisa NHS, que é o número de permissões, né? Mas tem alguma especificidade, ele não toca nisso no artigo, mas ainda encontrou 0 rejeições, né? No painel C, que é o mais interessante, quando ele compara as previsões dos economistas com a média dos seus pares, ele encontra o contrário, né, comparado com o modelo autorregressivo. É muito mais difícil para os economistas acertarem de forma consistente, significante, mais do que a média dos seus pares. Só encontrou dois casos, né, que é para essa variável que é o consumo e o número de, no caso, a folha de pagamentos não agrícola. Aí também eu botei aqui embaixo, que foi essa firma Cinque Boone Institutes for for Financial Economics. Ele apresentou 8 previsões para o consumo e acertou de forma consistente, né? Foi o único que acertou para essa variável. E o Canada Pension Plan Investment Board, que apresentou também para essa variável e acertou de forma consistente. Mas, sim, isso é um caso raro e depois, mais para frente, a gente vai ver que isso não se sustenta com outros controles que eles colocam para sorte, né? Que pode ter acontecido. Aqui na coluna da direita, a gente vê que o p-valor 1 encontrou 0 rejeições, então nenhum economista conseguiu ter para todas as variáveis, de forma consistente, intertemporal, conseguiu rejeitar aquela hipótese generalista lá que a gente estava analisando. Aí aqui também ele realiza o teste reverso, e aí agora, de forma consistente, né, vários economistas performaram de forma pior do que a média. Então, esses números aqui, essas rejeições, significa que aquele economista foi de forma consistente pior do que a média de seus pares. E também aqui na última coluna, em média, realmente vários economistas, 36 de 121, foram piores do que a média, né? Aqui ele também vai analisar esse teste de hipótese específico, né, para as habilidades específicas, e também ele faz essa divisão em clusters. Aqui ele tira a média, ó, como você vê aqui, o i é a variável, né? Para variável naquele cluster, ele desenha, né? Ele junta variáveis diferentes em cluster, tira a média neles para porque esse cluster pode estar sugerindo a expertise do economista em algum domínio. Por exemplo, o que ele fez no teste dele foi ele dividiu as variáveis que indicam inflação, né, variação de preços, que são essas, variáveis que estão inseridas no mercado imobiliário, né, que são essas, e de crescimento econômico, no mercado trabalhista, que em desemprego, né, e folha de pagamento, e taxa de fundos, né, que é o Federal Funds Rate. Aí ele vai testar as hipóteses sobre esses grupos e não sobre variáveis específicas. O mesmo teste também que a gente viu lá em cima, né? Ele coloca a hipótese reversa, né? Ele assume que o melhor dos previsores, dos economistas, teve uma previsão pior, né? Menor do que 0, comparado com o benchmark. Então, se ele negar a hipótese, é o contrário. O economista previu melhor. O resultado foi esse. No painel A, novamente, a gente encontra as mesmas coisas que a gente viu na última regressão. Várias rejeições da hipótese de que o AR1 é melhor do que os previsores, então os economistas realmente estão conseguindo prever melhor do que esse modelo AR1. A hipótese reversa também, o contrário, o AR1 não prevê melhor que os economistas. E aqui no painel C,
ele encontra que tem uma firma, né, uma rejeição de uma firma que conseguiu prever para o setor, para as variáveis de mercado de trabalho, conseguiu prever melhor do que os seus pares em média, né? E ele não coloca também no artigo, mas eu tenho quase certeza que é o mesmo, aquela mesma firma lá do Canada Pension Fund lá. E aqui na hipótese reversa também, ele encontra várias rejeições. Essas rejeições aqui são as pessoas que previram de forma consistente pior do que a média dos seus pares, né? Essa hipótese aqui, ela é a hipótese geral também. Ela é uma outra forma de apresentar a hipótese geral. Só que aqui ele vai estar controlando, nessa próxima tabela, ele vai estar controlando melhor para os efeitos da sorte. O que que ele faz? Ele filtra a amostra, né, para excluir as firmas que fizeram poucas previsões, firmas e indivíduos, né? Aqui também ele vai trabalhar com os indivíduos. Ele vai filtrar os que fizeram poucas previsões. Se ele vai ter dois painéis, né? E no primeiro, ele vai filtrar, né? Vai remover da amostra as firmas que têm menos de 5 observações, porque menos de 5 observações pode ter sido efeito da sorte, né? A firma foi lá, fez 4 observações e acabou acertando por uma sorte, né? Acabou acertando e isso pode poluir nossa análise, né? Então, o resultado é esse, né? Ele encontra os mesmos resultados, novamente, comparado com o modelo AR1, as firmas. Aqui na esquerda é as firmas e aqui na direita os indivíduos. A gente tem um número menor de firmas, porque pode ser que na nossa amostra, mais de um indivíduo esteja fazendo previsões para a mesma firma, né? Então, por isso tem um número menor de amostras. Mas os resultados ainda são os mesmos. As firmas preveem melhor né, que o modelo autorregressivo, o teste reverso indica o contrário, que o modelo autorregressivo não prevê melhor que as firmas. Aqui também no painel C, ele encontra que uma firma conseguiu prever de forma melhor que foi de forma melhor do que a média, e foi o mesmo Canada Pension Plan Investment Board. E o teste reverso indica que 6 firmas previram de forma consistente para todas as variáveis, quer dizer, não, de forma consistente para alguma das variáveis, pior do que a média, né? Que foram essas aqui. Eu não vou ler, mas depois vocês dão uma olhada. Aí aqui ele fez um filtro maior, né? Ele excluiu da amostra as firmas e indivíduos que tinham menos de 25 observações. Então a gente já vê que o Canada Pension Fund ele já foi excluído, porque ele tinha feito menos do que 25 amostras. Então ele não acertou de forma tão consistente assim nas suas previsões. Ele acertou poucas vezes, mas justamente nenhuma das firmas atingiu o resultado esperado, né? Que seria o melhor dos resultados. Bom, agora a gente vai olhar outra análise que foi feita, né? Agora ele está olhando os dados do World Economic Outlook, que é publicado anualmente pelo Fundo Monetário Internacional. E esses dados, essas previsões feitas pelo Fundo Monetário, elas são muitas vezes consideradas, né, tomadas como a melhor das previsões, assim, como se fosse o padrão a ser usado de previsões para dados de PIB e de inflação dos países do mundo, né? Eles usam, fazem previsões para 180 países diferentes e a gente tem a amostra, né, de 27 anos diferentes. Aí, como é que é publicado esse WEO, né? Anualmente são feitas 4 publicações. Eles publicam em abril e em outubro, que é na primavera e no outono, né? Por isso essa identificação do S e do F, né? Que é Spring do inglês e Fall do inglês, né? E também eles fazem no ano T, eles fazem a previsão para o ano atual e também para o ano seguinte. Aí os testes de hipóteses vão focar agora em encontrar se as previsões para quanto você se aproxima da data de publicação do resultado daquela variável, se a sua previsão melhora. Bom, o que esperado, né, é que quanto mais próximo você estiver da publicação do resultado oficial daquela variável, menor vai ser o seu erro, né? Porque pode ter acontecido algum evento que vai afetar o resultado da variável, e quanto mais próximo você está, você pode talvez incorporar isso no seu modelo, na sua previsão, né?
Então, isso é o esperado, ele vai tentar testar isso. Aqui ele, ó, os resultados são publicados no final do ano. O resultado oficial da variável é publicado no final do ano, né? Então, é esperado que a publicação do outono, em outubro, né, seja menor erro, que a publicação de abril tem um erro um pouco maior, né? Porque de abril até outubro teve tempo de incorporar informação nos modelos. E que a sua previsão para o ano seguinte, né? Daqui você está fazendo previsão para daqui a um ano. Então, é esperado que você tenha um erro maior, né? Para testar isso, ele define esse outro diferencial de perda, né? Que é a mesma coisa que a gente estava olhando lá em cima, só que aqui é para esses períodos longo e curto, né? Também o HL, eu vou só ressaltar, porque é bom explicitar isso, que o HL, ele é para quando falta muito tempo para sair o resultado da variável. O HS é quando falta pouco tempo. Então a hipótese é essa, né? Que quando tá faltando pouco tempo para a publicação do resultado da variável, você vai ter um erro, você vai ter uma chance maior de acertar, né? Só que o que eles estão testando realmente é a hipótese inversa, né? Aquele mesmo raciocínio lá que eu tinha dito da estatística. Você testa a hipótese reversa, para se você conseguir rejeitar ela, você tem evidência para o que você está tentando encontrar, né? E os resultados aqui, ele fez um mapa bem legal, né? Do resultado dessas previsões do FMI. Os países em cinza são os países que não têm previsão, e quanto mais próximo dos tons de vermelho, menor foi o p-valor daquela previsão. Então a gente observa justamente isso. O H1 é a previsão feita para o ano seguinte, então tá bem verde aqui os p-valores para os países. Significa que tá mais difícil de acertar a previsão, né? E quanto mais, quando ele compara a previsão mais próxima da variável com a previsão mais longa da variável, ele encontra já muito mais valores vermelhos, né? Valores muito menores. E também aqui ele depois ele vai falar mais sobre isso, mas tem uma pequena correlação com os países mais desenvolvidos, economias mais avançadas, que conseguem talvez ter uma previsão melhor, né? Com tempos mais curtos. Aí justamente isso que ele encontra, né? Aqui no painel A. Só que aqui, desculpa, lá em cima. Isso aqui são para esse mapa ele faz para os dados da inflação, né? Porque o WEO ele publica dados de inflação e de PIB. Aí para a inflação a gente vê que realmente esse efeito que ele estava procurando existe, né? Quando você está muito longe da previsão, ele é difícil, quando você está muito perto é mais fácil, né? Aqui um dado que a gente muito interessante que a gente encontra, né? O Brasil, as previsões com um período maior, né? Você compara a previsão do ano anterior com a previsão desculpa, quando você compara a previsão que foi feita para o ano seguinte com o resultado do ano seguinte, você teve um que foi para o Brasil, para a Itália, para Portugal, né? Você conseguiu achar uma significância, né, para essas previsões. Aqui para o PIB, né? E também aqui do próximo para inflação. Só que para inflação, assim, também, como a gente tinha visto lá no mapa, para o ano futuro, é muito mais difícil você prever a inflação do ano seguinte, né, do que do ano atual. Gente, eu recomendo muito vocês lerem esse artigo, ele é realmente muito interessante. Eu pulei bastante coisa assim também, porque senão ia ficar muito longa essa apresentação. Foquei só nas coisas mais interessantes, só que eu recomendo muito que vocês leiam, é muito legal. E é isso, gente. Muito obrigado. Essa é a minha primeira apresentação do PET, espero que vocês tenham gostado. E é isso, gente. Se tiver alguma pergunta também, pode abrir o microfone e fazer. Sim, Vitor. Opa, deu eco. Vitor, desculpa, cheguei um pouco atrasada. Tá com retorno para mim? Acho que agora melhorou. E é um artigo bastante interessante. Eu cheguei um pouco atrasada, mas acho que eu pude acompanhar uma parte, né? Na verdade, só me corrija se eu estiver errada. Ele está fazendo uma análise se as previsões são, se elas prevêem corretamente, né?
É isso. E quanto mais próximo você está do evento, maior a possibilidade de dar certo. Esse no caso foi a segunda análise, né, do Ah, FMI. tá. Foi. Entendi. E sim, o principal resultado é esse, né, que realmente economistas conseguem prever quando ele compara, né, com o modelo autorregressivo, mas que não existe habilidades superiores, né, que não encontrou, pelo Não. menos, economistas que preveem melhor do que seus pares. Então, essas histórias que a gente vê na mídia, né, que, por exemplo, o filme A Grande Aposta ou aquela do Jorge Soros, aquilo provavelmente foi sorte, né, e talvez não uma habilidade inata que aquele economista tenha superior aos seus pares. Eu acho que isso existe, sim. Na verdade, é você perceber num determinado momento diferente de fazer uma aposta diferente da maioria, e isso dá certo. Isso raramente dá certo. Mas quando É, dá, sim, Mas porque muitas vezes tem a ver com informação privilegiada, coisas do tipo. ele tem uma pequena discussão sobre informação privilegiada. O que ele fala sobre informação privilegiada é que quando você ajusta intertemporal, né, você faz a média temporal, isso acaba sumindo, porque é impossível que você tenha, quando você faz as médias, né, que você tenha tipo, várias pessoas tendo várias informações privilegiadas em vários momentos do tempo, aí, aí isso some, né, esse efeito some. E também outra coisa que eu não coloquei, mas que tem no artigo, é que realmente, quando é porque, né, ele faz os testes de hipótese sobre a média temporal Sim. das acurácias. E quando ele não ele controla isso, ele divide os períodos temporais, né? Ele faz para os anos. Tem alguns períodos que realmente algumas pessoas conseguem ter previsões maiores, né? Tipo, o Michael Burry provavelmente foi isso, né? O Jorge Sim. Soros também, o cara é muito rico, quem sou eu para falar que ele não tem habilidade, né? Não, e é porque você está no meio, né? E você tem uma determinada informação e conhece o mercado de uma forma que as outras pessoas talvez não tenham tanto domínio. Eu acredito nisso e acho que é bem possível. Sim, tipo, esse Mas é resultado, muito raro, a ponto de que eu sim, acho que não dá para sair, não seja estatisticamente relevante. exatamente. Isso, É porque nesses resultados, né, ele faz muitas médias. Ele tira isso. muitas médias de variável, média temporal. E também acho, se você controlar para tal variável em tal período do tempo, em tal momento, realmente tem pessoas que vão ter capacidade, né, de prever aquilo, de ter um poder superior de prever aquilo. Mas aí, tipo, exatamente quando você faz o contrário, né, se aquela pessoa ela, tipo, é um economista superior, prevê tudo melhor do que os outros, aí já fica mais difícil de encontrar, né? Não, isso não existe. É uma situação específica. Sim, concordo com você e com o artigo. Mas muito bem, o artigo bastante longo, dei download nele aqui agora, acabei de dar, estou dando uma olhada. São 36, 30, quase 40 páginas de artigo e muito anexo. Muito. Ele fica provando um monte de coisa. Eu também pulei isso, né? Ele, assim, Uhum. dessas 30 e poucas páginas do artigo, acho que umas 10, 15 páginas. É só ele definindo hipótese estatística, fazendo estatística de teste, distribuição, tudo isso. Aí eu falei disso. Se alguém quiser, depois. É tipo uma É, coisa, são coisas bem difíceis, até teve partes que eu não estava entendendo nada. Mas, enfim, eu acho que valeu a pena trazer por causa da discussão, né? sim, alguém quer fazer alguma pergunta? Tem bastante gente convidada. Pessoal, acho que o pessoal tá do PET, acho que tá com semana de prova, vocês estão, não estão? Sim. Uhum. Vitor, eu tenho uma pergunta. Quem Tá que dando tá pra ouvir? falando? Matheus. Oi, E aí, Matheus. Iro, tudo bem? Nossa, quanto Tudo? tempo, Iro. Sim. O Vitor me chamou, né? Eu fiquei feliz em participar. Eu não acompanhei 100% por causa de um problema de internet. Mas eu estava dando uma olhada e eu achei muito interessante o fato de, normalmente em questão de finanças, de previsão, os benchmarks, eles normalmente são muito humildes, né? Por exemplo, se você quer ver se uma estratégia está batendo o mercado, você compara com um portfólio que compra todas as ações na mesma proporção e você tenta ver se sua estratégia bate isso e normalmente não bate, né? Benchmarks tão poucos assim. E eu achei muito interessante de usar Wisdom of Crowds
muito interessante. Ele fala, se a gente usar a média do que os especialistas falam, sempre vai dar uma previsão muito boa. Mas esse foi um comentário, eu achei muito interessante. Uma coisa que eu estava lendo no artigo, você leu e entendeu o que quer dizer o termo false discovery? Desculpa, qual o termo? False discovery. Não conheço. Acho que faz parte de algum teorema, assim. Mas, pelo que eu entendi, ele está tentando provar que, teoricamente, as pessoas nunca vão passar o wisdom of crowds. O wisdom of crowds sempre vai prevalecer. Achei interessante que não foi só a análise empírica, mas também a análise teórica. Está muito forte nesse texto. Hiro, tem uma coisa que você comentou sobre a hipótese do mercado eficiente. Eu não tô lembrando agora, mas acho que tem algum momento no artigo que ele cita isso também. Mas ele não se adentra muito, porque ele está focando mais nas variáveis econômicas, né? E não nas previsões do mercado financeiro, assim. Mas realmente é muito interessante isso. Estou estudando mais isso agora, estou achando muito legal. Acho que a professora tinha comentado algo. Professora, você está com o microfone... Então, não, é que eu interrompi o Iro porque ele falou alguma coisa, eu não entendi o que ele disse, na verdade. Mas agora acho que eu perdi o raciocínio. Mas tudo bem. Era sobre o termo false discovery. Mas a outra pergunta que eu tenho é, você que é um aficionado ao machine learning, você acha que o machine learning não conseguiria ultrapassar o wisdom of crowds? O que você acha? Bom, tem evidência de que não, né? Mas, assim, tem que estudar muito ainda para conseguir falar algo sobre isso, cara. Mas eu tô estudando, você me trouxe pro Pode Lanfo, ser eu tranquilo, tô hein? sempre vendo coisas disso e tô achando muito interessante. Bem, eu não faço a menor ideia, mas tudo bem, acho que não. Tá, alguém mais? Excelente pergunta, Iro. Você quer fazer mais algum comentário? Não, só isso tá bom. Muito obrigado. Vou comentar um pouco mais, então, sobre... Bom, a gente tem evidência de que, algo que nem você disse, em alguns, que a professora disse, na verdade, em alguns contextos específicos, pequenos períodos de tempo, em alguma variável com talvez uma liquidez menor, ele tem evidência que o machine learning consegue, né, bater o mercado de forma consistente. Mas aí quando a gente vai para o espectro maior, né, você tira as médias, né, aí fica muito difícil, né, não tem, tipo, é muito difícil achar evidência de que machine learning consegue bater. A não ser que você seja aquele high frequency trading lá do lado do Wall Street, e aí você consegue fazer né, e aí você consegue, mas casos muito específicos. Legal. Alguém quer fazer? Vocês gostam desses temas, né? Bem, a gente podia sempre traga, Vitor, nas suas apresentações. Eu aprendo também. Alguém quer fazer mais algum comentário? Tá, tá bom, acho que o pessoal tá. Ira, deixa eu te fazer uma pergunta. Onde que você está fazendo mestrado? Se chama Instituto Tecnológico Autônomo do México. É o melhor lugar, é o melhor mestrado do México. O Parabéns, eu não pessoal é muito sabia. bom. Você saiu do Brasil, então. Não sabia. E é mestrado em quê? Eu não escutei muito bem. Você está fazendo mestrado em quê? Em qual área? Se chama mestrado em teoria econômica. Ah, em teoria econômica. Tá no Instituto Se Tecnológico? chama mestrado em teoria econômica. Então, o pessoal é abstrato. Ah, muito bem, parabéns. E você está no México, então? Isso, Legal. Tá. sim.
Alguém quer me falar Obrigada. mais? Imagine, parabéns. Inspiração para os seus colegas. Sim. Tá. Mas, tá, se alguém quiser falar mais alguma coisa, gente. Não, Vou então, só comentar uma coisa, que o Vini fez uma piadinha aqui, falando que o economista não sabe de nada. Sabe sim, pô. Pelo menos sabe mais que o R1. agora que eu vi aqui. Não, alguma coisa a gente sabe, mas mas as previsões são falhas. Mas elas que permitem também, ao mesmo tempo, fazer algum tipo de política pública, né? Vocês querem saber a previsão do mercado financeiro para ganhar dinheiro. Isso realmente é complicado, mas algumas previsões são importantes para fazer política pública, de um lado mais social, assim. Tá. Mas tá certo, gente. Obrigada aí pela discussão. Excelente artigo, viu, Vitor? Parabéns pela sua primeira apresentação. E aí, como é que está o nosso cronograma? Tem apresentação sexta e quarta. E Aí quarta? sexta que vem, dia 6, tá como confraternização de fim de semestre, algo assim. Não sei se... É porque, na verdade, já não é nem período letivo, né? Sexta-feira da semana que vem. Tá? Mas tá bom, então. Tá ótimo. Aí, se vocês quiserem fazer alguma coisa na sexta-feira, vocês me falam. Beleza, a gente vai vendo. A gente pode fazer um coffee break, algo mais simples, tá, gente? Lá na UNB. Tá bom? Se vocês quiserem fazer uma confraternização no fim do semestre, vocês me falam. A gente faz. Tá bom? Beleza. Tá. Até Obrigado. mais. Agradecer a todos a participação, a presença. É isso, muito obrigado. Tchau, tchau. A gente que agradece, Arrasou, Vitor. Vitor. Vitor, foi muito bom. Gente. Tá. Tchau, gente. Tchau, gente. Até sexta. Isso. Até sexta. Aí pense, viu, gente? Fazer a confraternização. Talvez, eu estou vendo aqui com o Jorge as camisetas. Se as camisetas já estiverem prontas, aí a gente faz a entrega. Exato. Né? Aham. Tá. Até mais, gente. Até mais. Tchau.